Recentemente, o Oda concedeu uma entrevista ao lado do Aoyama, autor de Detetive Conan, que honestamente eu não conhecia, nem o autor, nem a sua obra, mas ambos eles alcançaram a marca de 100 volumes dos mangás, né? E em comemoração a isso, eles consideram essa entrevista que foi mais um bate-papo mesmo entre os dois e que eu achei bem legal, assim, a dinâmica que foi feita. E apesar de não ter nenhum tipo de revelação bombástica nem nada do tipo sobre o One Piece, tem alguns pontos que eu achei bem interessante de comentar, porque é muito legal a gente ver a entrevista das pessoas que a gente curte o trabalho, sabe? A gente se sente mais próximas a elas e entende um pouco mais do que elas pensaram ou escrever aquilo, enfim, é bem legal. Então aqui eu escolhi alguns pontos que me chamaram mais atenção assim para comentar um pouco. A começar pelo Luffy, pelo Gear 5, né? Que o Oda ele diz que a sua intenção com essa nova transformação do Luffy, que eu pessoalmente adorei demais assim, não foi resgatar a arte mais antiga dos mangás, né, que era mais cartunesca, né, tipo Tom e Jerry, assim. Ele queria resgatar esse tom mais cômico, mais divertido, que era mais presente nos mangás de antigamente. E ele conseguiu, né? Ele realmente fez isso, ele se divertiu horrores desenhando, como ele mesmo fala. E a intenção dele foi que ele comentou sobre as lutas nos mangás e animes estarem ficando cada vez mais sérias por uma pressão dos leitores, né, do público. E ele queria fugir disso, sabe? Ele queria realmente trazer à tona esse sentimento antigo de diversão, que é algo que o Oda realmente ele se empenha muito em fazer, né? Ele quer tornar o seu mangá algo divertido, apesar de ter muitos momentos emocionantes, muitos momentos sérios. O ponto principal dele é se divertir fazendo aquilo, sabe? Ele realmente ele se empenhou muito em tornar o Gear 5 algo cômico, algo divertido, algo que remetesse a algo mais cartunesco, né? E para mim funcionou muito bem, combina com a personalidade do personagem, de toda a mensagem que ele traz, né? Então assim foi perfeito e é muito legal ver como o Oda se sentia em relação a ela, né? Ele é algo que ele já queria trazer para o mangá há muito tempo. E ele também fala da sua relação com o Luffy, né, o protagonista da sua história, e como ele é o personagem que tipo só ele consegue escrever, que acompanha ele durante toda a jornada. E desde o início ele sempre soube que seria assim, né? Até quando vão fazer um filme de One Piece, do qual ele não tem participação no roteiro, né? Ele só faz algumas pequenas alterações. Ele diz que muitas vezes ele precisa mudar as falas do Luffy, né? Porque é meio que uma relação de autor e criação, sabe? É muito legal isso, porque é como se só ele realmente conseguisse entender a fundo o Luffy, né? O seu protagonista. Então muitas vezes ele acaba tendo que escrever as suas falas ou alterar bastante delas para os filmes, assim. Porque as pessoas não entendem tão bem as sutilezas do personagem, sabe? É bem legal isso, é como existe essa relação dele com o Luffy, né? Outra coisa que me chamou a atenção é a questão de como ele gosta de desenhar ilhas, né? A gente vê muito isso, porque o One Piece ele é uma grande aventura, assim. Então o Oda ele se empenha muito em desenhar as ilhas, né? Os cenários em que vão se passar as aventuras da história. E realmente assim dá pra ver todo o seu empenho, principalmente em Wano, Skypiea, Alabasta, são todas ilhas magníficas e assim deslumbrantes, sabe? Ele realmente gosta disso, ele gosta de desenhar e é muito interessante ver que ele tem essa paixão por desenhar as ilhas e os cenários. Dá pra ver que ele realmente se empenha nesse quesito. E aproveitando de falando em ilhas, aventuras, o Oda comentou um pouco sobre o que ele deseja fazer após o fim de One Piece, né? Onde ele finalmente vai poder descansar, um descanso merecido depois de criar uma obra tão magnífica e tão extensa, né? Ele diz que quer viajar, quer passar todos os dias da sua vida em um lugar diferente, assim. É muito legal, remete também a um pouco da trama de One Piece, ironicamente, sim, porque
cada, cada aventura se passa em um lugar diferente, uma ilha diferente, então ele quer meio que criar esse hábito para ele também de viajar, conhecer o mundo, que parece ser algo que ele gosta de fazer e que ele também conseguiu incluir na sua história, na história da sua vida, né, digamos assim. E quando ele falou sobre o fim de One Piece, a gente já tá careca de saber de que One Piece vai acabar em 5 anos. Esses 5 anos parecem nunca chegar, mas realmente agora a gente consegue sentir que estamos próximos do fim. Ele falou ali durante a entrevista que mesmo ele não tem mais credibilidade para dizer quando vai acabar, né? Porque sempre acaba mudando. Inicialmente eram para ser apenas 5 anos e foi se estendendo, né? Então não dá para confiar muito na palavra do ano. Ele disse que gostaria de terminar em 3 anos, mas eu acho que não vai acontecer, tá? 3 anos eu acho ainda muito pouco para o tanto de coisa que tem que acontecer. Mas 5, 7 anos, quem sabe, realmente acabe assim. E ele merece esse descanso depois de tudo, né? Ele comenta também sobre a rotina extensa do trabalho no começo, quando ele começou, né? Que ele ganhou muito peso porque ele ficava dias sem comer, então quando ele conseguia comer, ele comia muito e o seu corpo, como não estava acostumado a comer, acabava meio que absorvendo mais assim, sabe? Então a gente sabe que essa indústria ela tem uma rotina bem difícil de se trabalhar, né? Exploram bastante os criadores, os funcionários. É uma questão complicada. Hoje em dia, graças a Deus, né? Não é mais assim pro Oda, ele já conseguiu ter esse privilégio, assim, de poder descansar um pouco mais, ainda bem, né? Por isso que eu me incomoda quando One Piece tem aquela pausa semanal ou um hiato, e as pessoas, os fãs, eles cobram, que tristeza, reclamam no Twitter, enfim, né? Não conseguem esperar, mas tem que pensar um pouco por esse lado, né? O cara, ele precisa descansar, sabe? Até pra mente dele ter esse descanso, ele conseguir escrever melhor, então é benéfico para todos, às vezes, ter essa pausazinha entre os capítulos. Outra coisa que eu queria comentar é sobre perguntaram para ele na entrevista se ele gostaria de desenhar alguma coisa além de One Piece, né? E ele disse que não. Eu achei isso bem legal, porque ele conseguiu incluir tudo que ele gosta em One Piece. Até mesmo a questão dos robôs, que é algo que ele pensava em desenhar no futuro, ele conseguiu incluir, sabe? É muito legal isso, porque o One Piece é uma misturança de coisas loucas, assim, de diversos universos. Tem dinossauro, tem robô, tem ninja, tem espadachim, tem tudo, sabe? É uma mistura muito louca de universos, eu acho isso muito legal. Como o Oda consegue incluir tudo que ele gosta, assim, toda a sua paixão ali. É realmente um mangá escrito com muito coração. Eu achei isso bem legal dele. Tipo, pra ele o One Piece é tudo que ele precisava na vida dele, né? Aí ele também comenta sobre os foreshadows, né? Os famosos, aquela dica que aparece no começo do mangá e, sei lá, 100 capítulos depois a gente descobre o que aquilo significava de fato, ou que vai ter uma relevância muito maior para a história e a gente nem se ligava. Ele comenta que muitas vezes ele inclui isso sem saber de que caminho vai levar para no futuro ele poder, isso aqui talvez se encaixe nisso aqui, sabe? Então não é tudo bem amarradinho como a gente imagina. Claro que algumas coisas principais, como o século perdido, coisas assim, ele já tem a ideia pronta, como ele vai trabalhar isso, mas às vezes ele deixa uma pista e ele vai trabalhar mais pra frente lá sem querer assim, né? Ele encontra uma maneira de incluir aquilo, então não é tudo bem pensado assim como muitos imaginam. Outra coisa que eu achei interessante é sobre a sua admiração pelo Toriyama, né? Como a gente já sabe, o Oda ele é um grande fã de Dragon Ball, assim como muitos mangakas da sua geração, né? Porque Dragon Ball foi um fenômeno, né? Dos mangás por muito tempo, até quando ele começou, Dragon Ball tinha recentemente terminado, então existia essa questão, né, de nossa, qual vai ser o próximo Dragon Ball? Será que essa indústria vai conseguir se manter após o fim de Dragon Ball e tudo mais?
E claro que ia, né? Claro que conseguiu, mas é bem interessante como o Oda, ele tem uma certa admiração pelo Toriyama. Ele até fala quando estão comentando sobre os signos, que ele queria incluir o autor junto com ele, né, para eles terem o mesmo signo e tal. Bem legal isso, essa relação dos dois ali. E além disso, nós temos a questão da rivalidade, né? Da popularidade do One Piece e como isso criava um sentimento de rivalidade dentro do Oda, assim, né? Que ele, no começo, ele queria que seu mangá fosse popular, ele acompanhava os números, assim, sabe? Ele não era aquele cara, nossa, super sereno, super de boa. Não, ele falou na cara, assim, eu realmente gostava de acompanhar os números, eu queria ser um maior ou estar em primeiro lugar, o que é perfeitamente normal, assim, sabe? É, pra, principalmente quando tu tem sucesso muito novo, né? Como foi o caso do Oda. Então é normal, hoje em dia ele já tá mais tranquilo quanto a isso, né? Não é algo que preocupa mais tanto a sua cabeça. Mas eu achei engraçado esse lado mais competitivo dele, né? E é isso, gente. Foi uma entrevista super de boa, super simples, assim, um bate-papo bem legal. Eu recomendo para qualquer um que queira conhecer um pouco mais do autor que criou essa obra magnífica. E é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aqui algum comentário sobre alguma informação que você achou relevante dessa entrevista. Beleza? Valeu!